Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mapa do Progresso Financeiro. Aqui você vai aprender a tomar decisões financeiras de forma inteligente, com muita clareza, com segurança e com muita tranquilidade, independente do cenário econômico. Nosso objetivo é um só: te ajudar a investir com segurança, mesmo que você esteja saindo do absoluto zero, beleza? Sem achismo, direto ao ponto, sem pânico e sem teoria vazia. Vamos lá. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que está dominando o noticiário aí no mercado financeiro. São vários bancos que vieram quebrando, teve o caso do Banco Master, e isso afeta diretamente se você tiver dinheiro investido, principalmente na renda fixa aqui no Brasil, né? O caso recente do Banco BRB, a liquidação que aconteceu do Banco Master, do Bank, e o que significa isso para o seu patrimônio. Mas como eu vou te explicar também como funcionou, como aconteceu ali em cada um desses bastidores, desses escândalos, beleza? Mais do que explicar o que aconteceu, eu vou te mostrar exatamente o que você vai fazer se você tem um título emitido pelo BRB, por exemplo, e como você vai tomar a decisão com base em dados reais e não em manchetes. O BRB é um banco estatal, listado na bolsa, controlado pelo governo. Ele não conseguiu entregar o próprio balanço financeiro no prazo que foi definido legalmente. Hoje existe uma estimativa aí de perda de aproximadamente 5 bilhões. E como é que isso é possível? O que você faz agora se você tem dinheiro lá no BRB, por exemplo? Antes de entrar no caso específico do BRB, eu vou te dar um pouco de contexto para que tudo faça sentido para você, beleza? Então vamos lá. O que é o BRB? O BRB é um banco de Brasília, que é um banco estatal controlado pelo governo do Distrito Federal. Ele também é uma empresa de capital aberto, listado na bolsa, na B3. Os tickers são da BRBR3 e BRBR4. Isso significa duas coisas. Qualquer pessoa pode comprar ações do BRB. O banco tem uma obrigação legal de transparência aí com o mercado, só por estar listado na Bolsa de Valores. Todos os bancos listados, eles têm que ter uma política de governança muito forte e tem que ter uma política de transparência bem aberta para os cotistas, para os investidores terem acesso às informações. Beleza? Inclusive a entrega dos seus balanços financeiros dentro dos prazos pré-estipulados, que é definido por lei. Bom, e o que é o Banco Master? O Banco Master era uma instituição financeira privada de médio porte, que era conhecido, muito famoso aí no mercado, por emitir, pelos CDBs que eram emitidos com taxa super agressiva, super atrativa, muito acima da média, tá? Chegando ali a pagar 130, 140 e até 150% do CDI. É uma coisa totalmente incomum, então é normal, tá? Os grandes bancos, eles pagam aí 100, estourando 110%, tá? Isso é um sinal de que tem algo muito errado. E essa prática, ela atraiu milhões de investidores que colocaram milhões de reais lá. Investidores pessoa física, bilhões, chegou a marca dos bilhões de reais, atentados e atraídos por essas rentabilidades muito aquém do normal. O problema de pagar muito acima do mercado de forma consistente, ele é um sinal, tá? O fato de um banco, uma instituição financeira, ofertar um título de renda fixa com taxas super elevadas, você tem que tomar bastante cuidado. Eu sei que muitos esperam, né, ter um resultado imediato mais expressivo, mas nesse caso é um sinal de alerta. E o banco, ele provavelmente pode não estar conseguindo captar recurso por outros meios, tendo dificuldade, porque ele não está, a estrutura financeira não está legal, não tem os devidos lastros, não tem segurança, e outras instituições se negam a entregar, a ceder dinheiro, ceder crédito para esses bancos. E aí o meio que ele acha de captar aí dos investidores é o meio mais rápido com os investidores. Aí ele eleva essa atratividade dos títulos dele, paga muito mais do que a maioria para conseguir atrair a atenção das pessoas. E aí é o que geralmente essa dificuldade acaba indicando uma fragilidade financeira grave com os bancos. Bom, e o que é liquidação extrajudicial? Isso é importante você entender. A liquidação extrajudicial
é quando o Banco Central decreta o encerramento das atividades de uma instituição financeira. É isso mesmo, o Banco Central decreta o encerramento das atividades. É diferente de uma falência comum que passa pela Justiça. Esse processo ele é conduzido diretamente pelo Banco Central e pelo liquidante que é nomeado, beleza? O banco, ele para, nesses casos, nesse cenário, o banco para de operar imediatamente. Os clientes não conseguem acessar o seu dinheiro, não conseguem sacar, não conseguem movimentar nada. E os credores, inclusive você, por exemplo, se tiver nessa condição, se tiver dinheiro lá, você vai ter que entrar num processo específico para poder receber, para poder ter seu dinheiro de volta. Bom, e o que é o FGC? E como ele funciona, Murilo? O Fundo Garantidor de Crédito ela é uma entidade privada sem fins lucrativos que protege as pessoas que têm dinheiro depositado e os investidores de instituições financeiras que estão associadas, beleza? Pensa no FGC como se fosse um seguro coletivo, feito por vários bancos que acabam contribuindo mensalmente com um percentual de seus depósitos. Então, se um banco tem 10, 20, 30 milhões depositados lá na conta dele, ele vai pegar um percentual desse depósito e vai colocar no FGC, que é um fundo comum, beleza? E no caso venha acontecer de um banco ser liquidado, um desses bancos que fazem parte, aí o Banco Central ele vai pagar os clientes daquele banco com o limite e seguindo as regras que são bem específicas, tá? A cobertura pelo FGC, ela vai e se estende, né? A conta corrente, conta poupança, os CDBs, certificado de depósito bancário, as letras de crédito imobiliário, que são as LCIs, e as letras de crédito de agronegócio. Você já sabe, eu já tenho um outro vídeo também falando aqui sobre o FGC, que o limite é de R$250 mil por CPF e por banco, por instituição. Beleza? E quais são os ativos que não estão cobertos pelo FGC? Isso é importante você entender também. CRI, que são os famosos CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. As CRAs, que são chamadas de CRA, também certificados de recebíveis do agronegócio. As debêntures, os fundos de investimento. Esses não são cobertos pelo FGC. E o risco total em caso de liquidação é seu, como investidor, beleza? E é importante também que você entenda o que eu não vou falar, o que não é esse tema aqui. Essa aula aqui ela não é um convite para você entrar em pânico, ficar desesperado, nenhuma afirmação de que o BRB ele vai quebrar, tá? Eu só vou trazer para você conceito suficiente para você agir com inteligência quando você tem uma incerteza como essa. Pô, tem uma instituição neste momento que está passando por grandes desafios e o futuro dela é incerto, certo? E você tem que saber o que pode acontecer e como você vai se proteger como um investidor inteligente, que é muito diferente de entrar num colapso emocional, beleza? Então vai ficar tranquilo, você vai ter a base de conhecimento aí que você precisa para tomar a melhor decisão e seguir aí, caso você tenha algum dinheiro investido nessa instituição, beleza? A ideia aqui é que você saia com clareza e com um plano claro, com uma visão clara, concreta do que você pode fazer. Então agora que você vai entender os conceitos básicos, você já entendeu os conceitos básicos, eu vou te contar aqui o que aconteceu, né? Vamos passar aqui rapidamente. E por que isso é importante? Por que isso é sério? Vamos passar rapidamente aqui pelos fatos que aconteceu recentemente, né? Então vamos lá. Em 2024 e 2025, o BRB ele adquiriu aproximadamente 12 bilhões em ativos do Banco Master, chegando a concentrar ali na carteira dele 95% de suas compras de carteira de crédito em uma única instituição, beleza? Novembro de 2025, a Polícia Federal lançou a Operação Compliance Zero. Essa operação é que desencadeou tudo. Eles identificaram indícios de emissão fraudulenta de títulos lá no Banco Master. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master a partir daí, beleza? Esse ficou conhecido como o maior acionamento da história do FGC, com exposição estimada ali de 40 bilhões de reais.
Bom, em fevereiro de 2026, a justiça bloqueou os ativos do Banco BRB, que estava ligado ao Banco Master. As perdas estimadas para o BRB chegam a pelo menos ali 5 bilhões, essa é a estimativa. Em 31 de março de 2026, o Banco BRB confirmou que não entregaria para o banco, para o órgão regulador, o balanço referente a 2025, que é o prazo. Ele não vai conseguir cumprir esse prazo legal, que é pré-estipulado, pré-definido. E eles pediram extensão aí desse prazo por mais um tempo. E a auditoria, uma auditoria forense, ele encontrou que o banco, né, chamou ali de achados relevantes. Achou alguns pontos ali e eles não entraram em detalhe o que foi que aconteceu, o que eles encontraram, tá? Não tem essa informação, nem consegui encontrar. E o que você ainda não sabe sobre os bancos e renda fixa que pode estar custando para você aí o seu dinheiro, né? O que você está faltando de informação? A maioria das pessoas acredita que o dinheiro em um banco já é um dinheiro seguro, só por estar lá e ponto final. Mas não é bem assim que funciona. Pô, tem um FGC, né? Isso já garante, já me dá um seguro aqui, eu não tenho risco. Mas a segurança não é um estado permanente nesse caso. É uma condição que ela pode mudar de acordo com a saúde de quem? A saúde do banco, da instituição. E que é o caso do BRB, ele prova que é mesmo sendo um banco estatal, com suporte do governo, ele pode acumular risco, que faz o próprio regulador prestar atenção, né? E colocar os holofotes em cima dele. Não é só saber como esses riscos funcionam que significa que você vai tomar uma decisão financeira aleatoriamente ali no escuro, tá? Ah, Murilo, mas quanto tempo você ainda pode esperar antes de tomar uma decisão sobre os títulos que eu tenho investido, por exemplo, lá no BRB, tá? Não é o meu caso, não sei se é a sua realidade, pode ser que seja. Basicamente, honestamente, não existe mais esperar para ver com os olhos fechados aqui, beleza? A situação ela está em andamento, está acontecendo nesse momento, mas o balanço de 2025 ele não foi entregue, isso é fato, eles tiveram até o final aí de março para cumprir esse prazo, pedir extensão e não aconteceu, né? E aí, essa auditoria ainda achou algumas coisas lá e ficarem abertos, tá? E os arquivos ainda estão bloqueados judicialmente. Isso nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, o Banco Central ele não chegou e definiu qual vai ser o real destino do BRB, entendeu? Mas não é que você tem que sair correndo e agir amanhã aqui desesperadamente, não é assim. Mas significa que você precisa entender, é importante você entender o cenário e definir o que você vai poder fazer, quais são os gatilhos de decisão que você vai tomar com base aí nos fatos que estão acontecendo, beleza? Bom, e qual o custo real? O custo em reais e em tempo, né, de não entender como é que funciona essa liquidação bancária. Basicamente, você tem dois custos, né, dois lados opostos, na verdade. Os dois eles saem caro. Primeiro, se você for desesperado, pegar e vender os títulos que você tem ali do Banco BRB, por exemplo, você pode ter um prejuízo ali na casa ali de 10 a 20% antes de entender ali o que ia acontecer com o FGC. Isso se você tentar vender esse título que você tem de forma antecipada, beleza? No pânico, desesperado. E aí, no caso do FGC, você tem a garantia, né, de que vai ser pago 60% ou pelo menos 100% num prazo ali estimado ali de 60 dias, por exemplo. O segundo caso é você manter, por exemplo, não sei qual é a sua realidade, mas imagina que uma pessoa tem 400 mil lá no banco, sem saber que 250 mil é a proteção real que ele tem. É o que ele consegue ter de garantia ali pelo FGC. Mas ele perderia algo em torno ali de 150 mil reais, né? Ele vai perder o valor excedente nesse caso, né? No caso de liquidação. Então, nos dois cenários, o prejuízo ele não vem do mercado, ele vem da falta de informação relacionada a esse contexto e relacionada ao momento. Então, é por isso que é importante você aprender sobre esse tema, se familiarizar,
entender hoje, por isso é uma oportunidade, entendeu? Porque quem entende esse mecanismo do FGC, entende os limites reais de proteção e como você vai agir em cada um desses cenários, você tem a vantagem de conseguir se destacar, se diferenciar e tomar a decisão de maneira mais inteligente em comparação aí com a grande maioria dos investidores, que está só em busca de altos retornos, mas sem embasamento, beleza? E a maioria, ele acaba agindo ali pela emoção, e não com estratégia. Então é importante esse conhecimento vai te colocar à frente da grande maioria. Você vai passar a agir com base nos dados, entendendo como o mercado, como o jogo funciona e agir com estratégia. Vamos chutar aqui 3 cenários hipotéticos e como você se protegeria com esse conhecimento, com essa base que você vai ter aqui. Vou lhe dar um exemplo. Imagina aí o Carlos, que tem 180 mil reais investido lá no CDB do Banco Baster. Imagina que não aconteceu ali a liquidação, ele tinha 180 mil. E venceria agora, em 2026, por exemplo. E quando saiu a notícia da liquidação, os amigos deles disseram para ele vender desesperadamente ali esse título no mercado secundário. Mas o Carlos, ele entendia o FGC e ele sabia que ele estava dentro dos limites e o produto seria coberto. Ele aguardou, aconteceu ali a liquidação, ele aguardou e recebeu os seus 180 mil reais com os juros, sem os juros, né, que seria acumulado até a data de liquidação. Então, a partir do momento que foi definida a liquidação, o seu valor, o valor do Carlos ali, 180 mil, foi congelado. 53 dias depois, esse dinheiro caiu na conta. O dinheiro caiu na conta, o valor congelado, não é o valor corrigido. E nesse caso, ele não perdeu nem um centavo, beleza? Já, por outro lado, tem a Maria, que tinha 350 mil reais, ou tem 350 mil reais lá no CDB do Banco BRB. Quando ela entendeu que ela só tinha uma cobertura ali de 250 mil reais, ela fez o quê? Ela correu atrás, o CDB ela tinha um vencimento um pouco mais longo, mas ela correu atrás e foi lá na corretora, entrou em contato e pediu para vender esse título no mercado, que é chamado de mercado secundário. Então ela vendeu ali 100 mil reais desse título, que era o valor excedente no mercado secundário. Só que o que acontece quando você faz isso? Você pode tentar, só que aí imagina, você tem um monte de título que é podre. Você já sabe que está prejudicado, que o risco do banco é altíssimo. Então o que você tem na mão é um título podre, beleza? E você está querendo jogar esse título no mercado. O que a corretora vai fazer? Cara, eu consigo comprar esse risco por você. Eu sei, tem a cobertura da FGC e tal, eu assumo esse risco, porém, no entanto, eu vou te dar um desconto, vou abater um valor para compensar esse risco, beleza? Esse desconto em relação ao valor que você tem, que vai deduzir ali, você vai acabar recebendo menos, é chamado de deságio no mercado, beleza? Então você vai vender, ela vendeu esse título com deságio ali de 12%, e digamos que ela teve um prejuízo oficial de 12 mil reais, beleza? O seu raciocínio foi: é melhor perder 12 mil reais com a certeza de que eu vou arriscar, né, do que tirar aquele 100 mil que estava acima da proteção do FGC, beleza? Perdi 12 mil reais, mas recuperei a diferença do valor que estava acima. Essa decisão ela foi totalmente embasada no conhecimento técnico, no entendimento de como funciona o mercado e com base nos dados. Então ela tinha um valor acima da cobertura, ela recuperou o valor excedente, teve um prejuízo de 12%, dos 12 mil reais, mas ainda assim ela salvou ali a diferença. Porque se acontecesse de quebrar, acontecer uma liquidação, ela tinha o valor excedente, ela ia receber 250 mil apenas. O restante, o prejuízo, era praticamente 90 mil reais, 88 e poucos mil reais, entendeu? É por isso que é importante você entender como é que funciona o mercado, como é que funciona essa questão, a cobertura, beleza? Já o Pedro, com 55 anos, ele tinha uma CRI, um CRI, Certificado de Recebível Imobiliário.
E aí esse título foi emitido por uma instituição que estava em um risco super elevado. E aí ele foi lá e entendeu que o CRI não tinha cobertura do FGC. Então ele correu atrás da instituição, avaliou ali as garantias, viu que não tinha como, ele decidiu fazer o que? Sair também com deságio, tomando prejuízo, tá? Mas um prejuízo controlado, ele conseguiu ali na casa de 8%. Antes que o que acontecesse, se houvesse uma liquidação, nesse caso da CRI, ele perderia tudo, então o risco dele era muito maior, entende? Então por isso que é importante. Então em poucos meses depois, imaginei que a instituição veio a quebrar, entrou lá no regime especial e tal, e o Pedro acabou não perdendo muito dinheiro, além do deságio, só aqueles 8%. Entende porque é importante? Outros cenários comuns aqui, que como é que você vai te ajudar também a entender como é que você pode pensar sobre cada situação. Imagina aí, você tem na sua cabeça, você acredita que só pelo fato do BRB ser um banco estatal, ele nunca poderia quebrar, né? Pô, o banco estatal, ele tem um suporte político do governo, né? O governo tem interesse de manter esse banco ativo, manter esse banco vivo, então eu tô tranquilo, tô coberto. Mas isso reduz a probabilidade, não elimina o risco, ele pode reduzir sim a probabilidade de uma liquidação de um banco estatal, mas não elimina. No caso, o Banco Nacional de Desenvolvimento, que era conhecido como Banespa, ele foi estatizado e depois liquidado. A história, né, historicamente, você já vê que tipo esse suporte político ali, ele tem seus limites, né? Então as perdas elas podem ser grandes demais e pode acontecer. A questão não é vai quebrar, mas e se quebrar? O que você vai fazer? Você sabe como agir? Entende? Então, não é porque é um banco estatal que tem total garantia. Beleza? No cenário 2, imagine aí o FGC vai demorar meses, né, para pagar. Pô, os fatos recentes que aconteceu aí recente com o Banco Master, ele contradiz esse medo, né? Às vezes é um receio que você tem, pô, o FGC não vai pagar e cara, pô, o Banco Master, caso do Banco Master, o Willbank, os acumulados aí, tá aí para provar que tipo foi o maior acionamento da história da FGC. Mas 92% dos credores que estavam elegíveis já receberam os seus recursos de volta em menos de 60 dias. Entende? Então, pô, o FGC tá aí e tá provando que funciona. O processo é digital, você vai lá, baixa o app, tem o cadastro direitinho que você tem que fazer, forma a conta, pronto. 48 horas após o cadastro aí tá tudo registrado. Entendeu? Você tem que esperar agora o tempo, né? Que já é muito menor ali do que o senso popular, o medo de forma geral acaba tendo como consenso, né? Então, no cenário 3, vamos pensar aí, imagine que você tem em sua cabeça que o meu CDB tem um prazo longo, né? Não dá para sair antes. E não é uma verdade. Você pode sim vender esse título no mercado secundário antes mesmo do vencimento. Porém, você precisa ter noção. Então, você tem que entrar lá em contato com o banco, corretor. Você precisa ter noção que você vai perder dinheiro. Beleza? O banco, a corretora, ele pode viabilizar essa operação, mas o preço que você recebe, ele vai refletir o risco que o mercado, ou que a corretora, que o banco perceber. Então, no caso de um título como um CDB do Banco Master, antes da liquidação, um BRB que está aqui, no risco, o banco tende a colocar um deságio muito maior, entende? Então é por isso que você pode tomar um prejuízo. Isso é realidade. Mas existe essa opção sim, tá? Dependendo do nível de exposição e risco que você tiver, é melhor você aceitar um deságio maior, assumir um prejuízo que seja controlado, né? Com uma decisão financeira inteligente, com conhecimento e tendo de causa, né? Sabendo exatamente o que você está fazendo. Como no caso do exemplo que eu coloquei. Pô, o deságio foi de 8%, mas ele tinha 100 mil acima da cobertura do FGC. Pô, é melhor você tomar um prejuízo ali de 8%, de 12%, do que você perder os seus 100 mil. Entende? Então, esse é um ponto. Então, aqui você começa a entender, né? A virada do jogo dessa aula está aqui.
que os dados revelam até o momento contradiz o que o mercado, que algumas pessoas vêm falando aí sobre o FGC, né? E essa diferença de sentimento e realidade é onde a decisão errada acaba sendo tomada, né? Então é importante você ter clareza desses pontos aqui. E o que os dados mostram sobre o FGC que contradiz ali, no modo geral, o senso comum, né? O senso comum o FGC está estourado, ele vai ter dificuldade, não consegue pagar todo mundo. E os fatos dizem o contrário. O FGC absorveu aí um impacto gigantesco, 51,8 bilhões aí, né? Simultâneos agora em 2025 relacionado ao caso do Banco Master, aí o 40,6 bilhões mais ou menos, o Bank mais ou menos 6,3 bi e o Banco Pleno também, que foi liquidado, 4,9 bi. Então assim, em resposta a esse rombo, né, essa pancada que ele levou, ele decidiu junto com os outros bancos, junto com os bancos associados, fazer a antecipação de 60 meses das contribuições que os bancos teriam que fazer. Então esse é um ponto que você precisa ter ciência de que não saiu aquele dinheiro todo do caixa lá do FGC e ele não fez nada. Não, ele fez um acordo com os bancos e decidiram antecipar aí os 60 meses das contribuições que os bancos associados fariam, injetando de novo no caixa lá do FGC 32,5 bilhões ali adicionais, mais ou menos, tá? E ele pagou ali 92% dos credores do Banco Master e os demais em menos de 60 dias. Então tá mais que comprovado que a estrutura funciona. O patrimônio do fundo deve estar aí na casa de 120, 130 bilhões. É bastante dinheiro. No caso de um colapso sistêmico, no caso de uma questão muito absurda, que todos os bancos do Brasil quebrem ao mesmo tempo, claro que não tem como cobrir. É insano um cenário como esse, entende? Mas ele tem um fundo bastante robusto ainda que dá para absorver novos eventos dentro do histórico normal ali, beleza? Então, esses casos aí foram casos totalmente fora do padrão, né? Mas banco nunca quebra. Pô, essa é uma armadilha que é perigosa, né, para as finanças, mas por que essa crença te faz você acabar ignorando, né, informações que estão aí disponíveis e super relevantes? O BRB é grande, é estatal, tem suporte aí do governo, lá do Distrito Federal, mas mesmo assim não entregou o balanço e tá lá o prazo legal de auditoria. Até inclusive a auditoria achou alguns fatos relevantes lá, algumas questões, não foi divulgado no detalhe, né? Ele ainda está com ativos bloqueados, né, com estimativa de perda de mais de 5 bilhões. E essa combinação assim não é padrão, entendeu? Não é uma catástrofe iminente, mas é uma informação que você, como investidor inteligente, como investidor consciente, que investe de forma segura, você precisa ter em mente e definir uma estratégia, o que você vai fazer caso você tenha recursos alocados nessa instituição, entendeu? Isso vale para o BRB ou qualquer uma outra. Então a crença de que você em um banco não pode quebrar, putz, esquece, desativa, você tem que estar em modo de vigilância constantemente com todas as instituições para garantir a proteção do seu patrimônio. Isso é o fato. Você precisa monitorar, você precisa acompanhar e precisa analisar. Você já parou para pensar ou para calcular o quanto você pode perder por não ter noção dos limites aí do FGC? É engraçado que eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um de meus alunos com um link para um post que foi feito no Instagram, na época que saiu aí a bomba do Banco Master, e ele mandou lá que por orientação do meu gerente, estava escrito bem assim, por orientação do meu gerente do banco, eu investi 750 mil reais no Banco Master. E aí, quanto eu vou receber de volta? Olha só, o cara confiou cegamente na opinião de terceiros, que tem um conflito de interesse envolvido, colocou lá 750 mil reais e tá perguntando quanto ele vai receber de volta no caso da liquidação do banco, que de fato aconteceu. O cara só tem a garantia de 250 mil reais por CPF instituição, então ele vai ter um prejuízo de mais de 500 mil reais.
Eu não sei se é verídico, se é real, mas eu vi o link, acessei lá o Instagram, vi lá o post. E eu falei, pô, tem gente precisando de informação. Você vê o quanto é importante esse conteúdo, você ter noção desses cenários, o que pode acontecer e como você pode agir. Então, se você tem 300 mil reais no CDB e a garantia, a cobertura é 250 mil, 50 mil ele não tem proteção alguma em caso de liquidação, entende? Então, se você soubesse disso, se ele soubesse disso antes, né, ele poderia vender esses 500 mil excedentes, nesse caso do post lá, ou esses 50 mil excedentes aqui agora, no mercado secundário, mesmo que ele assumisse um prejuízo de 10, 15, 20% de deságio ali na realização dessa operação. Nesse caso aí poderia ser algo na ordem de R$ 7.500, no caso 50 mil, nos 500 mil do cara lá, já seria um valor muito maior. Mas é melhor você assumir um prejuízo desse do que perder 50 ou os 500 mil reais que o cara que fez o post lá perdeu, entende? Então, esse conhecimento, ter essa visão, acompanhar o mercado é importante. Sem esse conhecimento, sem você tomar uma ação, pô, no caso da liquidação do Banco BRB, que vem a acontecer, quem sabe, pô, você vai perder 50 mil reais nesse caso aqui. O cara lá perdeu 500 mil lá no Banco Master, entende? A diferença de você ter essa informação e o valor que você tem, entende? É esse que é o ponto, né? Esse é o custo real, essa perda é um custo real da ignorância, é medido em reais, né? Não é teoria, é o que é fato e vai acontecer, você vai perder, entende? Então é importante você estar por dentro disso aqui. Agora eu vou te mostrar aqui o mecanismo completo do FGC e como é que funciona, né? Como é que o investidor comum ele consegue proteger o seu patrimônio usando o FGC, por exemplo, no caso do Banco Master, do banco do Will Bank. No caso do Banco Master, investidores que estavam dentro do limite sabiam exatamente o que estava fazendo, né? E não venderam desesperado aqueles títulos, eles receberam ali, né? Quando o Banco Central decretou a liquidação oficial, foi lá em novembro de 2025, em meados de janeiro, o FGC foi lá, abriu a plataforma digital, os credores fizeram cadastro, né? Lá no aplicativo, informaram lá a conta e receberam o crédito ali em até 48 horas após assinar lá os documentos que tinha assinar. O valor principal mais os juros acumulados ali até a data da liquidação, entende? Quem vendeu desesperadamente, correu desesperado, vendeu com deságio ali na casa de 20%. Ele perdeu o valor ali de forma permanente, sumido o prejuízo mesmo, entende? Então, você ter esse conhecimento e ter paciência, entender o mercado te coloca muito à frente, porque os 60 dias depois o valor foi pago de forma integral, entende? E qual é o passo a passo ali, mais ou menos, do FGC, né? O Banco Central ele decreta uma liquidação extrajudicial e o banco imediatamente ele para de operar. O banco, em liquidação, ele envia para o FGC uma lista completa com todos os credores, todos os valores que ele está devendo, beleza? Num prazo médio ali de 30 dias úteis. O FGC vai lá, abre a plataforma digital, notifica os credores. Você, como investidor, baixa lá o app do site do próprio FGC, faz o cadastro, biometria facial, informa a conta, coloca tudo direitinho, assina os documentos digitalmente, que você tiver de assinar, e 48 horas depois, após a assinatura, né, o dinheiro é creditado na sua conta, tá? Com tempo, com todo o rendimento certinho acumulado ali até a data da liquidação, beleza? Da liquidação para frente, o valor é congelado. Mas o que é necessário, Murilo, para mudar o comportamento financeiro aí, para você conseguir investir de fato, né, com segurança? São 3 mudanças práticas que é importante você ter. Primeiro, diversificar em mais de uma instituição. Nunca concentrar o seu valor ali acima do limite do FGC em uma única instituição, em um único banco. Beleza. Ponto 2. Verificar o tipo de produto antes de investir.
CDB, LCI, LCA, eles são cobertos pelo FGC. CRI, CRA não são. Entende? Então você precisa ter esse conhecimento, precisa avaliar. Esse produto é coberto pelo FGC ou não é? E o terceiro é criar o hábito de você monitorar ali a saúde do banco, né, dentro do seu processo, no banco que você investe está saudável, e analisar esses principais indicadores públicos, né, como rating de crédito do banco, índice de Basileia, acompanhar as notícias regulatórias, sem você precisar, você não precisa, são coisas simples, você tem um conhecimento um pouquinho além, mas você não precisa se tornar um analista super técnico, é um conhecimento básico ali, esse conhecimento mínimo, sabe? Ter consciência mínima, pelo menos, do que está rolando, o que está acontecendo, beleza? Bom, e os limites reais ali do FGC? Grave isso aqui tem que estar na ponta da língua. 250 mil por CPF e instituição, beleza? E tudo que acontecer acima desse valor não tem proteção, é 250 mil pontos. Se você tiver 500 mil, 200 ou 400 mil ali, você perde a diferença. Isso é importante. O mundo está perdido? Não. Se você tem, por acaso, um valor acima da cobertura, você tem a opção de entrar em contato com a corretora, com a instituição e pedir uma liquidação do saldo, da diferença. Não precisa liquidar todo o valor. Porém, no entanto, todavia, o banco vai estabelecer a regra e, a depender da saúde dessa instituição, você pode ter um prejuízo considerável, mas às vezes é melhor você perder 10, 15, 20% do que você perder 100 mil reais, 200 mil reais, beleza? Além disso, existe um máximo, um teto, que é de 1 milhão por CPF ao longo de 4 anos. Pô, se você botou dinheiro em banco podre e os bancos quebraram, estourou ali a sua cota, você tem 1 milhão ali de garantia por 4 anos. Se você tem 1,5 milhão investido em banco podre, estourou 1,5 milhão, você vai perder esses 500 mil dentro desses 4 anos, entendeu? Então é importante você ter consciência disso também, que tem um teto, é um teto global somado a todos os bancos aí, beleza? Em todos os acionamentos aí que estão relacionados ao seu CPF. Então, CRI, CRA, debêntures e fundos de investimento não tem cobertura, não adianta chorar. O risco nesses produtos é totalmente seu. Se acontecer da instituição emissora quebrar, você perdeu, beleza? E em situações aí que aconteçam várias liquidações simultâneas, como aconteceu no Banco Master, Banco Will e mais, né, o prazo de pagamento ele pode se estender, isso é fato. Mas um histórico recente aí, o que aconteceu, um fundo tem, e pelo momento, né, no momento o fundo tem uma capacidade considerável ali, salvo um colapso sistêmico violento que, tipo, pô, velho, não posso dizer impossível, mas é muito difícil de acontecer, entende? Dentro na normalidade, mas uma, duas instituições quebradas, dependendo do rombo, ainda dá para segurar a onda, são mais de 100 bilhões de reais, entendeu? No fundo. Então, enfim. E aí, pô, mas pense... Ah, Murilo, mas e agora? Qual o jeito certo, o jeito errado, né? Agora que você entende, né, o cenário, entendeu totalmente os mecanismos ali, as possibilidades, vamos lá o que interessa agora, né? O que você vai fazer de verdade? Vou mostrar para você os dois erros mais comuns, né? São opostos entre si. Depois eu vou te mostrar aqui a abordagem que é a abordagem correta, beleza? Então vamos lá, jeito errado. Você sair vendendo tudo no mercado secundário porque está desesperado. Existe a possibilidade iminente, o risco iminente ali com as notícias aí do BRB de uma liquidação. Um exemplo hipotético, tá? Não é o caso aqui. Imagina que tem uma instituição que está no Senado, está saindo notícia no noticiário ali, né? Bom, você fica com medo, fica desesperado, entra em contato com o banco, vai lá e vende tudo. Vende tudo que você tem antes do vencimento, sem nem saber o que vai acontecer. E ainda está dentro da cobertura. Nesse caso, o mercado ele já precificou esse risco. Então, o deságio ele
tende a estar o prejuízo que você vai ter, o desconto que você vai ter na hora de você vender esse negócio desesperadamente, ele tende a ser muito alto, entende? É depender do prazo, é depender do volume. Então você tem que tomar bastante cuidado. E aí você pode aceitar o que parece, porque parece mais seguro você fazer esse caminho. Mais seguro sair agora, talvez seja a opção na sua cabeça, mas é um erro emocional clássico. Você vai tomar um prejuízo, assumir um prejuízo e vai ter uma perda permanente se você tomar uma atitude desesperada como essa, entendeu? Estando dentro da cobertura do saldo FGC. Então você pode evitar essa perda aí, porque se você estiver dentro da cobertura do FGC e de repente em 60 dias depois ali de uma liquidação, de fato, você recebeu o valor integral, entendeu? Então não adianta você ficar desesperado. Então a consequência é um prejuízo, né? Se você tinha 200 mil reais investido num CDB aí do BRB, foi lá e vendeu com deságio de 15%, recebeu 170, beleza. Mas se o BRB não for liquidado, ele seguir e se recuperando aí, e aí continuar operando, você vai assumir uma perda, um prejuízo de 30 mil reais sem necessidade e de forma permanente, não tem reversão, entende? Caso o BRB seja liquidado, o FGC vai conseguir pagar os seus 200 mil e ele, dos 60 dias ali, entende? Seu risco é ficar com o dinheiro congelado entre a liquidação e a data que o dinheiro vai cair em sua conta. Em ambos os cenários, você sair vendendo desesperado é a pior decisão que você pode tomar, entende? Então, quem comprou o seu título, caso você tenha comprado um título ali e pensar em fazer isso, vender antecipadamente, é o pior negócio. Segurar ainda vale mais a pena nesse caso, você estando dentro da cobertura, tá? Bom, ignorar completamente o não monitoramento e não monitorar, não acompanhar, eu não vou me preocupar com o banco, é um banco estatal, ele nunca vai quebrar porque é um banco estatal. Putz, isso aí é um erro absurdo. Você tem que acompanhar, entendeu? E não acompanha nenhuma notícia sobre o Banco BRB para ficar ligado o que está acontecendo. Sabe que o balanço está atrasado, não sabe que os ativos foram bloqueados, não verifica o quanto tem depositado, acompanha aqueles índices, sabe quais produtos que tem. A ignorância, ela traz conforto ali, parece confortável, né? Mas até deixar de ser e acontecer algo pior, entende? Você não pode também delargar seus investimentos, colocar seu dinheiro lá e esquecer, né? Se o Banco Central vai lá e decreta uma liquidação, você não sabe nem como acionar ali o FGC, seu tempo, seu prejuízo, você pode demorar ainda muito mais para você receber, sabe? Se você simplesmente largar e não ter esse conhecimento, né? Ou até mesmo você perder o prazo. Você tem ali um prazo de 5 anos que você precisa agir, você precisa tomar uma ação, né? E se você tiver 400 mil num banco desse, sem saber que só 250 mil é de cobertura, os outros 50 mil, os 150 mil vai pro saco, como o caso do cara lá que eu falei do post no Instagram. Entende? Não sei se é real, mas aí complica, né? Tomar um prejuízo desse não faz sentido. Então a ignorância, ela parece ser confortável, ficar tranquilo, mas ela tem um preço que pode ser pago de forma intensa e pode doer no bolso. E qual é o jeito certo? O jeito certo é você acompanhar, né, e ter noção de quais são os limites reais. A decisão correta depende basicamente de 3 variáveis. Véio. Quanto você tem exposto, em qual tipo de produto e qual é a sua necessidade de liquidez. Então, qual produto você colocou dinheiro, quanto você botou de dinheiro e qual a sua necessidade real ali de acessar esse dinheiro e a liquidez, entende? Não existe uma resposta única para todo mundo, uma resposta globalizada, cada um tem o seu contexto. Então, se você tem ali até 250 mil reais em um CDB, LCI, LCA do BRB, por exemplo, ou de qualquer outra instituição que está em risco, Murilo, manteria a minha posição tranquilo. Mesmo tendo risco ali de liquidação alto, né, eu esperaria pelo FGC, entendeu? Não venderia com deságio por impulso aleatoriamente, não. O que eu ia fazer eu não vou colocar mais nada lá, iria colocar esse banco, essa instituição em quarentena e não iria continuar acompanhando as notícias,
E isso é o que eu faria. Tenta estar acompanhando as notícias, pelo menos uma vez por semana, para ver o que está acontecendo. E aí você define o seu gatilho pessoal ali. Eu definiria um gatilho de, cara, o Banco Central vai anunciar uma medida administrativa ou alguma coisa e eu vou ficar ligado nos próximos passos. Eu vou baixar o aplicativo do FGC, já vou iniciar um processo, sabe? E ficar tranquilo. O FGC já tem um histórico aí comprovado, tem reserva, né? E já tem um case recente de que funciona. O pagamento foi rápido, no caso do Banco Master. E se você tem acima ali... Ah, Murilo, mas eu tenho um valor investido que está acima dos 250 mil nesse banco. O que eu faria, né? A parcela que está dentro do limite, eu seguiria a mesma a conduta de SEAD. Eu me preocuparia com a diferença, entendeu? Então, os 250 mil ali dentro, eu estaria tranquilo. Se o que exceder, né, o valor excedente, aí eu avaliaria assim, realmente ir lá, tentar negociar para poder vender no mercado secundário imediatamente ali aquela diferença, mesmo com deságio que seja alto, entendeu? Por 10, 15, 20, 30%, ter 50 mil reais de prejuízo, sei lá, 7 mil. No caso de 50 mil reais de excedente, você ter 7 mil de prejuízo é muito melhor do que você perder os 50 mil integrais, né? Que estão fora daquela cobertura. Então, nesse caso específico, se eu tivesse um dinheiro que está acima da cobertura da FGC e o banco já aparece notícias do alto risco de liquidação, aí sim eu me preocuparia com a diferença. Aí eu ia atrás, beleza? Eu ia procurar lá um assessor, procurar uma corretora, de alguma forma para poder calcular esse ponto de equilíbrio ali, achar o número mágico para poder ir tomar essa decisão. Ah, mas se você tem, Murilo, uma CRI ou CRA, um banco desse, né, que está já anunciado ali que tem um risco de liquidez, aí simplesmente uma CRI ou CRA não tem cobertura, beleza? Não tem conversa, é regra, então não tem cobertura. Nesse caso, o risco de uma liquidação é perda total. Aí você, como você não tem uma cobertura e não tem uma garantia, né, zero, aí o que eu iria lá é ver o contrato, ver quais são as possibilidades. Putz, o que tem aqui de possibilidade, né, dentro do contrato lá da CRI? Cada uma delas tem um prospecto gigantesco, um documento gigantesco. E aí eu ia procurar uma ajuda, uma assessoria, né, e tomar a decisão. E provavelmente tentar fazer uma venda antecipada, entendeu? Então não tem uma resposta certa, mas aqui é a minha opinião, o que eu faria se fosse o meu dinheiro, tá? Não estou te recomendando o que você tem que fazer, você tem que parar, avaliar meu seu momento, o que te deixa mais tranquilo, mas você entendendo a dinâmica, você já tem vários cenários, várias formas diferentes de agir, dependendo da sua necessidade, beleza? Então acessa lá o site da FGC, você pode pesquisar, ver os pontos, baixa aplicativo, entende? Rapidinho você já vai ter uma noção e vai ter informações mais atualizadas, informações mais completas se você quiser verificar tudo que eu te falei aqui, beleza? Existe o teto ali para os próximos 4 anos no de 1 milhão, então é importante você ter essa noção, beleza? Então, clareza imediata sobre essa exposição real é importante e o primeiro passo você ter esse conhecimento para você tomar as melhores decisões e evitar prejuízo de fato, né? Então, a ideia é que você invista de maneira segura e de maneira inteligente, mesmo que você saiba do zero. Então, esse é o meu objetivo trazendo esse conteúdo, esse case conectado com esse case real. Bom, e para finalizar, o caso do BRB do Banco Master é mais do que um escândalo financeiro, beleza? É uma aula aí ao vivo mostrando para você o que acontece quando você não tem uma gestão responsável sobre o seu dinheiro. Seguir de forma negligente, se de forma irresponsável e sem tomar cuidado com o patrimônio que é o fruto do seu suor. Então é importante sim você entender como o mercado funciona, ter o mínimo de conhecimento. Você não pode negligenciar e deixar que terceiros tomem decisões e cuidem cegamente do seu dinheiro sem você ter noção nenhuma do que está acontecendo, que você está fazendo. Então você precisa ter esse conhecimento mínimo, né?
Então, muitas vezes, essa falta de conhecimento, a falta de transparência que você encontra nos bancos gerais, pô, isso traz um prejuízo gigantesco para muita gente, entende? Então, e esse caso, esse fato é uma prova de que o sistema realmente ele tem uma proteção que funciona num prazo curto, 60 dias, dado o tamanho do colapso, você recebeu o dinheiro de volta, pô, funciona. Já tem um valor em caixa considerável, entendeu? Então você já sabe como funciona. A FGC foi lá, pagou rápido, pagou quem sabia pedir. Você precisa ter esse conhecimento, entender como é que ir lá pesquisar e correr atrás e ver como é que funciona o processo. E a diferença, essa é a diferença ali entre você preservar o seu patrimônio no caso de um colapso desse, entende? Então essa informação ela tem o seu valor e aplicado no momento certo. Então aqui você sai dessa aula sabendo o que é o FGC, como ele funciona. Pô, se a gente explorou diferentes cenários, você sabe quais são os limites reais. Eu já tenho outros vídeos aqui falando sobre FGC, então a depender de diferentes situações, você tem base o suficiente aí para você conseguir investir de forma segura, beleza? E é exatamente isso que eu estou fazendo, te ajudar a investir com segurança, com clareza e com base em fatos, dados reais, beleza? Então, independente do que acontecer no cenário ali no mercado, você tem bastante conhecimento e ideia ali de como você pode agir. Bom, esse é o conteúdo que eu preparei para você. Espero que realmente você tenha gostado, beleza? Então, se você gostou, me ajuda a levar esse conteúdo, esse material aí para mais pessoas. O YouTube, na hora que você deixa o seu like, o YouTube entende que isso aqui é relevante, que pode impactar a vida de outras pessoas. Ele me ajuda a propagar e entregar ainda mais esse conteúdo para mais gente, beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.